preso político Roberto Jefferson recebeu autorização para a realização de exames no Hospital Samaritano, na zona sul do Rio de Janeiro. Roberto Jefferson está preso há 5 meses, a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Segundo o site do STF, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizou a saída imediata e temporária de Roberto Jefferson do complexo penitenciário de Jericinó para a realização de exames no Hospital Samaritano, localizado em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada no âmbito da petição 9.844. Jefferson deverá ser acompanhado por escolta e retornar ao estabelecimento prisional após a realização dos exames apontados como necessários por sua médica particular. Durante os procedimentos, é permitido contato somente com a equipe médica e de enfermagem. O ministro também determinou que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro informe se o hospital penitenciário tem capacidade de tratar Roberto Jefferson. Recentemente, o sistema penitenciário estadual havia informado ter condições de realizar o tratamento, mas em nova petição, a defesa de Roberto Jefferson requereu sua transferência para o Hospital Samaritano, alegando que o agravamento irreversível do seu estado de saúde gera risco de morte. Segundo a médica particular, ele apresenta sintomas de início de trombose, circunstância que exige a realização de exames em unidade hospitalar adequada. Consideradas as novas alegações da defesa, realizadas em 17 de janeiro de 2022, em relação ao quadro de saúde do preso e a necessidade de exames específicos de saúde em unidade hospitalar adequada, segundo o relatório médico da doutora Marcela Drummond, nos termos do artigo 120, inciso 2, cumulado com 14, ambos da Lei de Execução Penal, é possível a autorização para a saída do custodiado, afirmou o ministro em sua decisão. A família e a defesa de Roberto Jefferson vinham informando que haviam pedido a transferência dele para um hospital há cerca de uma semana. Ontem, sua esposa divulgou um vídeo explicando que havia alterações substanciais em seus exames e pedindo ajuda a qualquer autoridade que pudesse colaborar para a transferência. O apelo de Ana Lúcia Jefferson causou comoção na população e levou vários deputados e cidadãos a se manifestarem. O deputado Felipe Barros relatou: "Acabei de falar com o Dr. Luiz Gustavo, advogado do PTB, sobre o grave estado de saúde de Bob Jeff, alto risco de trombose. Ele precisa, com urgência, de autorização do ministro Alexandre de Moraes para ser transferido ao hospital em que faz tratamento." A advogada e comentarista política Fabiana Barroso respondeu a Barros: "Eu me coloco na posição do Dr. Luiz Gustavo e imagino a sensação de ver a lei sendo ignorada por quem deveria cumpri-la. Espero sinceramente que o ministro Alexandre de Moraes perceba o perigo da demora e se lembre que o Estado tem a tutela da vida do Roberto Jefferson." O deputado estadual Gil Diniz manifestou-se: "Alexandre de Moraes será o responsável se algo pior acontecer ao Roberto Jefferson, preso político. Já o cerceou de sua liberdade sem trânsito em julgado e agora mais esse abuso de poder." Otávio Facuri, presidente do PTB de São Paulo, pediu: "Orem pelo Roberto Jefferson, sua vida corre risco. Ele precisa ser transferido imediatamente para um hospital capaz de tratá-lo." A escritora Cláudia Wilde disse: "Roberto Jefferson, preso político do STF, está muito doente. Ele precisa de tratamento hospitalar imediato. Ele não pode continuar a ser mantido arbitrariamente preso. Qualquer piora do seu estado de saúde deve ser colocado na conta da Suprema Injustiça." Bárbara do Canote Atualizei alertou: "Se algo acontecer com Roberto Jefferson, o único responsável será o STF." A advogada Flávia Ferronato perguntou: "Pelo amor de Deus, qual o objetivo de não liberar a transferência do Roberto Jefferson para o hospital? Olha o desespero da esposa dele." A assessora parlamentar Estepa Paiano lamentou: "Se o Roberto Jefferson não for para o hospital, vai morrer, e devido à idade deveria estar cumprindo domiciliar desde o começo. Acho que está na hora do STF botar a mão na consciência." O jornalista Rafael Fontana apontou: "Enquanto Roberto Jefferson for um preso político, o Brasil não pode, em hipótese nenhuma, ser chamado de democracia."
O professor Carlos Barros afirmou: se Roberto Jefferson não for transferido a um hospital, já que a UPA que atende Bangu 8 não tem condição de tratá-lo, o risco dele vir a óbito é grande. Qualquer coisa que aconteça com um senhor de 68 anos, preso preventivamente sem acusação ou processo, tem um só responsável, STF. Roberto Jefferson está com dedímero alto, segundo o exame feito hoje. Já vinha apresentando pioras de saúde com febre desde o início do mês. A defesa já havia pedido regime domiciliar em dezembro, negado. Semana passada pediu internação em hospital, sem resposta do STF. O professor Carlos Barros também fez um apelo à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, onde as denúncias contra o ministro Alexandre de Moraes e o STF já se acumulam há meses. Ele marcou o órgão internacional e disse em inglês: há petições na Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre Roberto Jefferson. É urgente que elas sejam analisadas. A sua saúde piorou. O processo no STF, no qual o risco de morte foi informado, não tem movimentações. São 5 meses de prisão preventiva sem base jurídica. Socorro. Henrique Oliveira, cofundador do Movimento Brasil Conservador, comparou: é inacreditável o que estão fazendo com Roberto Jefferson. Enquanto vemos corruptos ganhando prisão domiciliar por estarem com gripe e presos sendo soltos por risco de Covid, estão deixando o homem literalmente morrer na prisão. É surreal. O advogado Fábio Talhari questionou: Roberto Jefferson está preso por qual motivo mesmo? É vergonhoso o que esse tribunal está fazendo com o país e o que está fazendo com Bob Jeff. O deputado estadual Eric Lins publicou um texto endereçado ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Senhor presidente do STF, ministro Luiz Fux, existe uma necessidade urgente de trazer ordem ao STF para que não seja apequenado pelas ações do ministro Alexandre de Moraes. Perseguição a Alan dos Santos, prisão de Roberto Jefferson, inquérito de fake news, todos sobre opinião. Determinou a prisão de Alan, seu desafeto. Nem poderia julgar tal ação por ter óbvio interesse no resultado. Determinou a prisão de Roberto Jefferson, mesmo tendo inclusive ação judicial de danos morais transitada em julgado contra ele. Vítima e julgador no inquérito 4781. Em todos os 3 casos, não poderia ter julgado as ações. Ele é flagrantemente movido pelos seus anseios pessoais, expondo esse tribunal de forma inaceitável. Está disposto, inclusive, a expor um idoso ao limite quando público que precisa de um hospital. Além disso, todos os 3 casos dizem respeito aos inexistentes crimes de opinião, apenas travestidos para que a decência não veja. Mas ela vê e se escandaliza. O Brasil já sofreu muito e não merece um processo de censura e perseguição oficiais patrocinado por um ministro. Vossa Excelência e os demais não podem permitir que o senhor Alexandre de Moraes desvirtue os desígnios e a tradição do Supremo, envergonhando Vossas Excelências e mitigando a dignidade do cargo que ocupam. O Brasil pede: traga ordem à casa. Atenciosamente, Eric Lins, deputado estadual e procurador do Estado. Direitos fundamentais e o próprio Estado de Direito têm sido relativizados no Brasil. Para uma classe de cidadãos caracterizados pela velha imprensa como bolsonaristas, as garantias e direitos fundamentais estão suspensos. Em CPIs e em inquéritos conduzidos nas cortes superiores, cidadãos e empresas ficam sujeitos a quebras de sigilos, devassas, prisões políticas, buscas e apreensões e confiscos. As investigações se originam de relatórios, matérias e reportagens produzidos pela concorrência, que são tomados como verdadeiros sem questionamento, assim como depoimentos de testemunhas suspeitas. Toda a renda da folha política, assim como de outras pessoas e empresas conservadoras, está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão monocrática em um inquérito administrativo. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos e CPIs, a intenção é impedir o funcionamento das empresas ao privá-las de suas fontes de renda. A decisão de Salomão foi elogiada pelo presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, que é também ministro do STF.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir que o jornal seja fechado, doe qualquer valor pelo Pix. Você pode usar o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Boa tarde, eu sou Ana Lúcia Jefferson. Eu venho aqui fazer um pedido às autoridades, a quem puder ajudar, presidente Bolsonaro, que o Roberto precisa ser transferido para o hospital. Eu acabei de receber uma ligação da médica, que o laboratório ligou para ela, que o dedímero dele está altíssimo e o Roberto tem comorbidades, não tem como ficar naquele presídio. Ele precisa ser transferido para o hospital com urgência. Ele está correndo risco de vida. Gente, quem puder me ajuda. Quem não for autoridade, que ore por ele, por favor.